Família deveria ser sinônimo de proteção, mas às vezes é onde encontramos nossos adversários mais cruéis. Eu sempre fui o filho que recebia as sobras, enquanto minha irmã caminhava sobre um tapete vermelho estendido pelos meus pais. Quando a herança foi antecipada, a divisão foi clara. Para ela, o luxo de um apartamento pronto. Para mim, uma ruína caindo aos pedaços que ninguém queria. Aceitei o desafio em silêncio e transformei aquele lixo em ouro com meu próprio suor. Mas a ganância não respeita mérito. Quando minha mãe viu o palácio que eu havia construído, a máscara caiu e a ordem de despejo veio. Saia! Agora isso pertence à sua irmã. O que eles não sabiam é que eu estava passos à frente. Ao chegarem com as caixas de mudança, o que encontraram não foi uma casa vazia, mas uma verdade jurídica e pessoal que faria minha irmã perder a cor do rosto. Esta é a história de como transformei a maior humilhação da minha vida na minha vitória definitiva. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de gordura queimada e alho fritando na cozinha da minha mãe sempre me trouxe uma sensação ambígua de conforto e alerta. Era domingo, dia sagrado para a família Albuquerque, onde a aparência de unidade era mantida a ferro e fogo, custasse o que custasse. Eu, Dante, com meus 28 anos e calos nas mãos de quem trabalha com logística desde os 18, já sabia que aquele almoço não era apenas para comer a famosa lasanha da Dona Berenice. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se eriçarem. Meu pai, Otávio, estava sentado na cabeceira, limpando os óculos de grau com a barra da camisa social que ele insistia em usar até nos finais de semana, enquanto minha irmã Lorena, 2 anos mais nova, digitava furiosamente no celular, ignorando o mundo ao redor com aquele ar de superioridade que ela aperfeiçoara desde o berçário. Dante, pare de roer as unhas, por favor. Você já é um homem feito, disparou minha mãe, saindo da cozinha com a travessa fumegante. Ela nem olhou para mim. O comentário foi lançado ao vento enquanto ela servia o prato de Lorena com o cuidado de quem manuseia porcelana chinesa. Desculpe, mãe. É o hábito, respondi, escondendo as mãos sob a toalha de renda branca. O almoço correu com a trivialidade de sempre. Lorena falava sobre sua última viagem a Gramado, sobre como o fondue estava divino e como o namorado dela, um tal de Felipe que trocava de emprego como quem troca de meia, estava prestes a estourar em um negócio de criptomoedas. Eu comia em silêncio, assentindo nas pausas certas. Sabia o meu lugar naquela mesa. Eu era o espectador, a plateia necessária para o show da Filha de Ouro. Mas, ao final da refeição, e quando meu pai limpou a garganta e colocou as mãos sobre a mesa, o silêncio caiu pesado. Bom, começou Otávio, olhando de relance para Berenice. Vocês sabem que eu e sua mãe não estamos ficando mais jovens. A aposentadoria saiu. Vendemos aquele terreno no interior e decidimos que é hora de organizar a vida de vocês. Não queremos deixar brigas para depois que partirmos. Lorena largou o celular imediatamente. Seus olhos brilharam com uma ganância que ela mal tentou disfarçar. Eu apenas ajeitei a postura na cadeira dura de madeira, sentindo um nó se formar no estômago. Decidimos fazer a partilha dos bens principais agora, em vida, continuou minha mãe, com um sorriso que não chegava aos olhos quando se dirigia a mim. Queremos ver vocês encaminhados. Meu pai retirou 2 envelopes pardos debaixo da mesa. O primeiro, grosso e pesado, deslizou suavemente pela toalha até parar na frente de Lorena. O segundo, mais fino e contendo algo metálico que tilintou ao tocar a madeira, foi empurrado na minha direção. Lorena, minha querida, disse minha mãe, com a voz embargada de emoção teatral. Nós compramos aquele apartamento no Residencial Vértice, aquele com a varanda gourmet que você tanto elogiou quando passamos na frente mês passado. Está quitado, reformado e mobiliado. É seu. Lorena soltou um grito agudo, levando as mãos à boca. O Residencial Vértice era um empreendimento de alto padrão na Zona Nobre. Era a cidade. Valia, no mínimo, uns R$ 700 mil. Tinha piscina aquecida,
academia, portaria 24 horas e vizinhos que dirigiam carros importados. Ai, meu Deus! Mãe! Pai! Eu não acredito! Ela se levantou e correu para abraçá-los, chorando lágrimas que, eu admito, pareciam genuínas de felicidade, mas carregadas da certeza de quem sempre teve tudo. Eu vou ter meu próprio closet. Finalmente! Eu permaneci imóvel. O envelope na minha frente parecia irradiar calor. Eu sabia que não podia esperar equidade. Nunca houve. Quando éramos crianças, se Lorena tirava um 7 na escola, ganhava sorvete. Se eu tirava 9, perguntavam por que não foi 10. Mas a diferença entre um apartamento de luxo e o que quer que estivesse naquele envelope parecia um abismo intransponível. E para você, Dante, disse meu pai, voltando a sentar-se após o abraço da filha, com o tom de voz mudando para algo mais prático, quase de negócios. Nós decidimos passar a escritura da casa antiga, da sua avó Zulmira. O silêncio que se seguiu na minha mente foi ensurdecedor. A casa da avó Zulmira, aquela casa no bairro industrial, esquecida pelo tempo, fechada há quase 8 anos desde que a velha faleceu. A casa da avó? Perguntei, minha voz saindo mais rouca do que eu pretendia. Mas, pai, aquela casa está caindo aos pedaços. A última vez que passei lá, o mato estava cobrindo o portão. Ah, Dante, não seja ingrato, interveio minha mãe, cortando o clima com a afiação de uma faca. Um terreno é um terreno, a estrutura é sólida. Você é homem, tem braços fortes, trabalha com essas coisas de logística, conhece gente. Pode reformar aos poucos. Lorena é uma moça, precisa de segurança, de um lugar pronto. Você sabe como o mundo é perigoso para uma mulher sozinha. A lógica sexista e protetora mascarava a preferência descarada. Lorena não estaria sozinha. Estaria morando num forte de luxo. Eu estaria num barraco caindo aos pedaços numa rua onde o caminhão de lixo passava quando queria. Além do mais, acrescentou meu pai, tentando soar magnânimo, o terreno daquela casa é grande. Se você for esperto, faz algo bom ali. É uma oportunidade, bom filho. Pegue a chave. Abri o envelope. Dentro havia uma chave de latão antiga, manchada de ferrugem, e uma cópia da escritura que já estava amarelada. Peguei o metal frio na mão. Pesava como a decepção, que eu carregava nas costas há anos. Obrigado, menti. Foi a palavra mais difícil que já pronunciei. Obrigado pelo presente. Vamos lá ver o apartamento da Lorena agora. Minha mãe bateu palmas, levantando-se. Quero ver se as cortinas que escolhi ficaram boas. Você vem, Dante? Eu acho que vou dar uma passada na casa da avó primeiro. Respondi, levantando-me também, sentindo uma necessidade urgente de sair daquela sala, longe do cheiro de lasanha e hipocrisia. Ver o estado das coisas. Você que sabe, disse Lorena, já com as chaves do carro na mão, radiante. Depois me conta se os ratos te deram boas-vindas. Ela riu. Meus pais riram. Eu forcei um sorriso de canto de boca, peguei meu capacete de moto e saí. A viagem até o bairro de Santa Cecília, na Zona Norte, levou 40 minutos. O asfalto ia piorando conforme eu me afastava do centro, os buracos se multiplicando como as dúvidas na minha cabeça. Estacionei minha moto, uma Honda velha que eu usava para o trabalho, em frente ao número 340. O que vi fez meu coração afundar até os pés. Caindo aos pedaços, era um eufemismo generoso do meu pai. O muro da frente estava inclinado, empurrado pelas raízes de uma mangueira antiga que crescera descontrolada. O portão de ferro estava corroído pela ferrugem, preso apenas por um cadeado que parecia ser a coisa mais nova ali. O mato no jardim da frente chegava à minha cintura. Havia garrafas plásticas e sacos de salgadinho jogados por cima do muro pelos transeuntes, transformando o quintal em uma lixeira pública. Respirei fundo, sentindo o cheiro de terra molhada e mofo que emanava da construção. Inseri a chave enferrujada no cadeado. Ele resistiu, emperrado como se a própria casa me rejeitasse. Forcei, joguei o peso do corpo, até ouvir um estalo seco. O portão gemeu alto ao ser empurrado. Um lamento metálico que ecoou na rua vazia de domingo. Caminhei até a porta da frente. A madeira estava inchada pela umidade. Ao entrar, a escuridão era quase total,
pois as janelas estavam vedadas com tábuas pregadas de qualquer jeito para evitar invasões. Acendi a lanterna do celular. O feixe de luz revelou o desastre. O teto da sala tinha uma infiltração enorme, uma mancha negra que se espalhava como um câncer pelo gesso podre. Havia fezes de rato nos cantos. O piso de taco estava solto em vários pontos, levantado como dentes tortos. Cozinha? Meu Deus! A cozinha não tinha mais pia, apenas os canos expostos saindo da parede, e o azulejo antigo, rosa bebê, estava encardido de uma sujeira de anos. Fui até o quintal dos fundos. Era enorme. Isso meu pai não tinha mentido. Mas era uma selva. Havia entulho de obras vizinhas jogado ali, restos de tijolos, madeira podre. No fundo, um quartinho de despejo sem telhado parecia me encarar como uma caveira. Sentei-me no degrau da varanda dos fundos, ignorando a poeira que sujaria minha calça jeans. Tirei o celular do bolso e vi uma notificação no grupo da família. Era uma foto. Lorena segurando uma taça de champanhe na varanda envidraçada do apartamento novo, com a vista da cidade ao fundo. A legenda dizia: Deus honra quem é fiel, novo ciclo. A raiva subiu pela minha garganta, quente e amarga. Fiel. Lorena nunca trabalhou um dia pesado na vida. Tudo sempre veio de mão beijada. E eu estava ali, sentado no meio de uma ruína infestada de pragas. Olhei para as minhas mãos. Eram mãos grandes, calejadas, mãos que sabiam consertar motores, carregar caixas, montar móveis, mãos que nunca tiveram medo de sujeira. Levantei o olhar para a estrutura da casa. As paredes eram de tijolo maciço, daquelas construções antigas que não se fazem mais. O pé direito era alto. O terreno tinha espaço para uma piscina, uma área de churrasqueira, um jardim de verdade. Uma ideia maluca, perigosa e exaustiva começou a germinar na minha mente. Eles achavam que tinham me dado um problema. Achavam que eu ia vender esse terreno por uma merreca para qualquer construtora e gastar o dinheiro pagando aluguel. Eles me deram lixo, esperando que eu continuasse sendo o coitadinho do Dante, o filho que se contenta com pouco. Levantei-me e chutei um pedaço de telha quebrada. O som estalado me despertou. Quer saber? Falei em voz alta para os ratos e para as paredes mofadas. Vocês não sabem com quem mexeram. Eu ia transformar aquilo. Não para provar algo para eles, ou talvez fosse sim, mas porque era a única coisa que eu tinha. Eu ia pegar aquela ruína e transformá-la em algo que faria o apartamento de porcelanato da Lorena parecer uma caixa de sapatos sem alma. Tirei a camisa, sentindo o sol fraco da tarde nas costas, e comecei a arrancar o mato com as próprias mãos. A cada erva daninha que eu puxava com raiva, visualizava o rosto de deboche da minha irmã. Aquele seria meu combustível. A casa da vó Zulmira não seria meu túmulo, seria meu palácio. E eu tinha exatamente R$0 no banco para começar, mas tinha ódio e vontade de sobra. A vingança começava agora, e ela teria cheiro de cimento, cal e suor. Acordei na segunda-feira sentindo como se um caminhão tivesse passado por cima de mim, dado ré e passado novamente. Minhas mãos, desacostumadas com a violência de arrancar mato na unha, estavam cheias de cortes, superficiais e bolhas estouradas. O despertador tocou às 5:30 da manhã. O som estridente cortando o silêncio do meu quarto alugado, uma kitnet apertada no centro que consumia 30% do meu salário. Olhei para o teto mofado daquele lugar que nem era meu, e pela primeira vez não senti o desânimo habitual. Senti urgência. No trabalho, o galpão de logística parecia mais barulhento do que nunca. O bip incessante das empilhadeiras, o cheiro de diesel queimado e o grito dos encarregados se misturavam numa sinfonia de caos industrial. Eu operava a empilhadeira mecanicamente, empilhando pallets de eletrodomésticos que eu jamais poderia comprar, mas minha mente estava longe. Estava na Rua das Acácias, número 340. "Ô Dante, tá dormindo aí, cara? Vai derrubar a carga!" gritou Marcão, um gigante de quase 2 metros que trabalhava comigo no turno. Parei a máquina e respirei fundo. Marcão era o único ali que eu considerava amigo. Ex-pedreiro. Tinha mãos que pareciam pás de escavadeira e um conhecimento prático que valia mais que qualquer diploma de engenharia. No intervalo do almoço,
sentei-me com ele num canto do refeitório, abrindo minha marmita de arroz, feijão e uma linguiça murcha. Marcão, preciso de um conselho. Comecei hesitante. Ganhei uma casa. Ele parou com o garfo no meio do caminho, os olhos arregalados. Ganhou? Na loteria? E tá fazendo o que aqui comendo essa boia fria? Maluco? Não é bem assim. Ganhei uma herança antecipada dos meus pais. Só que é a casa velha da minha avó. Tá caindo aos pedaços. Mato, infiltração, telhado podre, o pacote completo do pesadelo. Expliquei a situação, omitindo a parte humilhante sobre o apartamento da Lorena. Não queria piedade. Contei apenas sobre o estado do imóvel e minha falta de dinheiro. Marcão mastigou lentamente, analisando as fotos que eu mostrava no celular. Rapaz, isso aí não é uma casa. Mas é um sítio arqueológico. Ele riu, apontando para a foto do teto preto de mofo. Mas a estrutura é de tijolo maciço. Isso aí aguenta um bombardeio. Hoje em dia fazem prédio com bloco de isopor e gesso. Essa casa tem ossos fortes. O problema é a carne podre em volta. Eu quero reformar, sozinho. Não tenho grana para empreiteira. Marcão me olhou sério, limpando o canto da boca com as costas da mão. Sozinho você morre e a casa fica. Você precisa de estratégia. Primeiro, derruba tudo que tá podre. Não tenha dó. Segundo, telhado. Se não arrumar o telhado, não adianta pintar parede. Terceiro, elétrica e hidráulica. O resto é maquiagem. Você me ajuda? Pedi, sentindo o peso da humilhação de ter que pedir favor. Não tenho como te pagar agora, mas prometo que... Para com isso. Ele cortou. Fim de semana eu apareço lá. Tu paga as cervejas e a carne. A gente vê o que dá para salvar. Mas já vou avisando. Vai doer. A confirmação de Marcão foi o empurrão que eu precisava. Naquela noite, tomei a decisão mais drástica da minha vida. Liguei para o dono da minha kitnet e avisei que sairia no fim do mês. Eu não podia pagar aluguel e comprar cimento ao mesmo tempo. A conta não fechava. Eu ia morar na obra. As 2 semanas seguintes foram um borrão de exaustão física e mental. Saía do trabalho às 17 horas, comia um salgado na rua e ia direto para a casa. A primeira tarefa foi a limpeza bruta. Aluguei uma caçamba, o que levou embora quase todo o meu vale-refeição do mês, e comecei a guerra. Não havia romantismo nenhum naquilo. O cheiro era insuportável. Encontrei ninhos de ratos dentro do forro de madeira, baratas que pareciam blindadas e uma quantidade absurda de lixo acumulado. Cada saco de entulho que eu carregava para a caçamba pesava 1 tonelada. Meus ombros queimavam, minhas costas travavam, e a poeira impregnava meus poros de tal jeito que, mesmo depois de 3 banhos, eu ainda sentia o gosto de terra na boca. Numa quarta-feira à noite, estava marretando o azulejo rosa da cozinha, usando uma máscara descartável que já estava preta de sujeira, quando meu celular tocou. Era minha mãe. Hesitei em atender. Minhas mãos tremiam pelo esforço da marreta, cobertas de cal e pó de cimento. Limpei a tela com a camisa suada e atendi. Oi, mãe. Dante, que barulho é esse? Parece que está numa guerra. A voz dela soava límpida, sem ruídos. De fundo, provavelmente ligando do conforto do ar-condicionado. Estou na casa, mãe, tirando os azulejos velhos. O desinteresse na voz dela foi palpável. Escuta, estou ligando porque a Lorena está super chateada. Você acredita que a entrega do sofá italiano atrasou 2 dias? Ela está numa pilha de nervos, coitada. Queria saber se você não pode ir lá no apartamento dela amanhã, depois do trabalho, para ajudar a receber umas caixas de decoração. O Felipe viajou a negócios e ela não quer ficar sozinha com os entregadores. Parei, a marreta pesada pendendo na minha mão direita. O contraste era tão violento que me deu náuseas. Eu estava coberto de fezes de rato e pó de reboco podre, sem sentir as pernas de cansaço, e minha mãe queria que eu fosse carregar caixas de decoração para o apartamento de luxo da minha irmã, porque o sofá atrasou. Não posso, mãe, respondi, minha voz saindo mais dura do que o habitual. Como não pode? É sua. Irmã, Dante, custava ter um pouco de solidariedade? Ela está montando o lar dela. E eu estou montando o meu, mãe. Sozinho, no meio do lixo que vocês me deram. Não tenho tempo. Houve um silêncio gélido do outro lado da linha.
Você está muito amargo ultimamente, Dante. A inveja é um sentimento muito feio, meu filho. Deveria ficar feliz pela conquista da sua irmã. Tchau, mãe. Tenho trabalho a fazer. Desliguei antes que ela pudesse responder. A raiva pulsou nas minhas têmporas. Olhei para a parede parcialmente demolida à minha frente. Ergui a marreta com as duas mãos, gritando um urro que veio do fundo das minhas entranhas, e desferi um golpe tão violento que a parede estremeceu. Um pedaço enorme de reboco caiu, levantando uma nuvem de pó branco. Isso é pela solidariedade. Gritei para o nada, golpeando de novo. Isso é pelo sofá italiano. Isso é pela inveja. Marretei até meus braços não responderem mais. Marretei até as lágrimas de frustração se misturarem com o suor e o pó no meu rosto, criando uma lama cinzenta. Caí sentado no chão sujo, arfando, o coração batendo descompassado. Naquele sábado, o dia da mudança definitiva chegou. Eu não tinha móveis, exceto um colchão de solteiro, uma arara de roupas desmontável e uma caixa com utensílios de cozinha. Marcão apareceu às 8 da manhã com sua caminhonete velha, trazendo 2 caixas de isopor com cerveja e um saco de argamassa, que, segundo ele, tinha sobrado de outra obra. Caraca, moleque, tu trabalhou, hein? Ele assobiou ao entrar na sala, agora vazia, sem forro e com as paredes descascadas até o tijolo. Já dá para ver o tamanho real disso aqui. É grande para burro. É o que tem para hoje, respondi, descarregando meu colchão e jogando-o no único quarto que eu tinha conseguido limpar decentemente e vedar a janela com plástico preto. Passamos o fim de semana trabalhando como condenados. Marcão me ensinou a preparar a massa, a identificar quais vigas podiam ser derrubadas e quais sustentavam a casa. Descobrimos que o piso de taco da sala, que eu achava estar perdido, na verdade era de peroba rosa legítima. Isso aqui vale uma fortuna, Dante. Marcão gritou, raspando um pedaço com o canivete e revelando a madeira nobre avermelhada por baixo do verniz podre. Se lixar e passar sinteco, fica coisa de cinema. Rico paga milagre para ter um chão desse. Aquela foi a primeira vitória. A primeira pepita de ouro no meio da lama. À noite, depois que Marcão foi embora, fiquei sozinho na casa pela primeira vez como morador. Não havia eletricidade na maioria dos cômodos, apenas uma lâmpada pendurada por um fio improvisado na sala. Não tinha chuveiro quente. Tomei banho de canequinha com a água fria que saía de um cano no quintal, sob a luz da lua. Comi um sanduíche sentado no colchão no chão, ouvindo os estalos da casa velha se acomodando com a temperatura da noite. O vento assobiava pelas frestas das janelas mal vedadas. Era assustador. Qualquer um diria que eu estava na pior fase da minha vida. Um sem-teto com teto, dormindo numa ruína. Mas ao deitar a cabeça no travesseiro, senti algo estranho. O cheiro de mofo ainda estava lá, mas agora se misturava com o cheiro de cimento fresco e madeira lixada. Peguei o celular e abri o Instagram. Lorena tinha postado uma foto do seu novo closet organizado por cores. Centenas de curtidas. Bloqueei a tela e joguei o celular longe. Olhei para o teto sem forro, vendo as telhas e as vigas de madeira que eu precisaria trocar. Aquela casa era eu, quebrada, suja, subestimada, mas com uma estrutura que ninguém conseguia ver. Eles achavam que tinham me enterrado aqui. O que eles não sabiam é que eu era uma semente. Fechei os olhos, exausto, mas com um sorriso teimoso nos lábios. Podem esperar, sussurrei. Vocês vão ter que engolir cada tijolo dessa casa. Adormeci com o som de um grilo cantando dentro da sala, sonhando não com pesadelos, mas com paredes brancas, janelas de vidro amplas e um jardim onde a grama não seria mato, mas um tapete verde de vitória. A reconstrução tinha começado. 6 meses. Esse foi o tempo que levei para entender que o cimento não seca apenas com água e areia. Ele seca com paciência e, no meu caso, com a renúncia de qualquer vestígio de vida social. A minha rotina havia se tornado monástica, quase militar. Acordava às 5, trabalhava na logística até às 5 da tarde, engolia um café preto forte o suficiente para ressuscitar um morto e ia direto para a obra. Sábados, domingos e feriados não existiam no meu calendário. O nome disso era obsessão? Talvez.
Mas eu preferia chamar de sobrevivência. A falta de dinheiro era um fantasma constante, rondando cada decisão. O salário da logística mal cobria o material básico e a comida. Aprendi a viver com arroz, ovo frito e a promoção de carne de segunda do açougue da esquina. Vendi minha televisão, meu videogame antigo e até algumas roupas de marca que não me serviam mais para comprar sacos de argamassa e fios de cobre. Cada centavo era uma gota de sangue que eu injetava nas veias daquela casa. Mas algo curioso aconteceu nesse processo de escassez. Sem grana para o acabamento fino. Aquele porcelanato polido que a Lorena tinha no apartamento dela e que custava o meu. Salário de 1 ano. Fui obrigado a improvisar. E foi no improviso que encontrei a alma da casa. Marcão me deu a ideia numa tarde de sábado, enquanto olhávamos para as paredes descascadas de tijolo maciço que eu tinha levado semanas para limpar. Dante, tu não tem grana para o reboco e para a massa corrida, certo? Ele perguntou, coçando a cabeça suja de pó branco. E se a gente deixasse assim? Passa só um verniz fosco para não soltar pó. Fica, como é que chamam na revista de rico, rústico, industrial, corrigi, lembrando de algumas fotos que vi na internet usando o Wi-Fi do trabalho. Estilo industrial. Aquilo virou minha religião. O que era falta de recurso virou conceito. Arranquei o forro podre e deixei as vigas de madeira do telhado expostas. Lixei-as até a madeira crua aparecer. Tratei contra cupim e passei um verniz escuro. O pé direito da sala, agora sem o forro rebaixado, subiu para quase 4,5 metros. A casa respirou. O que antes parecia uma caverna úmida, agora tinha a amplitude de um loft nova-iorquino, só que encravado na zona norte. A parte elétrica foi outro desafio que virou trunfo. Sem dinheiro para quebrar as paredes e embutir os conduítes novos, comprei tubulação galvanizada externa. Pintei tudo de preto fosco. O contraste dos tubos pretos correndo sobre os tijolos de barro vermelho envelhecido ficou sensacional. Era agressivo, masculino, moderno. Era a antítese do apartamento clean, bege e asséptico da minha irmã. E por falar nela, a visita aconteceu numa terça-feira chuvosa, no 4º mês de obra. Eu estava no quintal, debaixo de uma lona improvisada, tentando restaurar uma porta de madeira maciça que encontrei numa caçamba de lixo no centro. Estava sujo de lama até os joelhos, barbudo e com olheiras profundas. O portão da frente, que eu já havia consertado e pintado de grafite, bateu. Era o carro da minha mãe, um SUV prata reluzente. Lorena estava no banco do carona. Meu coração acelerou. Não de alegria, mas daquele reflexo condicionado de defesa que desenvolvi ao longo dos anos. Dante! Gritou minha mãe da janela do carro, sem descer por causa da garoa fina. Abra esse portão, menino. Trouxemos umas coisas para você. Corri para abrir, sentindo a água gelada encharcar minha camiseta. O carro entrou devagar, desviando de uma pilha de areia que eu ainda não tinha movido. Lorena desceu, segurando um guarda-chuva enorme, olhando ao redor com um nariz torcido de quem sente cheiro de esgoto. Meu Deus, Dante, ela disse, pisando na ponta dos pés para não sujar o tênis branco de marca. Isso aqui ainda está assim? Parece cenário de filme de terror. Como você consegue dormir aqui? É uma obra, Lorena. Obras têm poeira. Respondi seco, limpando as mãos num pano velho. Viemos trazer umas coisas que sobraram da minha mudança, disse ela, apontando para o porta-malas. Umas almofadas que não combinaram com o sofá novo, umas panelas velhas que a mãe ia jogar fora e... tem um micro-ondas que está com o prato giratório quebrado. Mas acho que funciona. Pensei que você precisaria, já que você não tem nada. Era humilhante. O tom de caridade na voz dela era mais afiado que um bisturi. Elas não viam o potencial. Elas viam o lixo. Obrigado, murmurei, pegando a caixa pesada. Minha dignidade gritava para eu recusar. Mas eu realmente precisava de um micro-ondas, mesmo que quebrado. O orgulho não esquenta a comida. Minha mãe desceu do carro, olhando para a fachada da casa. Eu tinha removido o reboco externo também, revelando os tijolos, e instalado janelas enormes de vidro temperado que comprei de segunda mão de um prédio comercial que estava sendo demolido. Eram janelas de chão ao teto,
com esquadrias de ferro preto. Para mim, aquilo era arte. Para minha mãe, parecia incompleto. Você tirou o reboco? Ela perguntou horrorizada. Dante, filho, vai ficar parecendo casa de pobre que não teve dinheiro para terminar. É o estilo, mãe. Chama-se tijolo aparente. Estilo... Ela riu, um riso nervoso. Só você mesmo. Olha, se precisar de dinheiro emprestado para comprar tinta e cobrir essa coisa vermelha, fale com seu pai. Juros de família, claro, mas ele empresta. Não precisa. Está exatamente como eu quero. Bom, a gente não vai demorar. Cortou Lorena, voltando para o carro como se o ar dali fosse tóxico. Tenho hora no dermatologista. Ah, Dante, o papai perguntou se você quer vender o terreno. Tem um cara querendo fazer um estacionamento aqui. Ofereceu 80 mil. Dá para você dar entrada num estúdiozinho e sair desse buraco. 80 mil. O terreno valia, no mínimo, 300 só pela localização. Eles queriam que eu desistisse. Queriam que eu validasse a teoria deles de que eu era um fracassado incapaz. Digerir um patrimônio. Diz pro papai que o terreno não está à venda. Respondi, fechando o porta-malas com um pouco mais de força do que o necessário. E diz para ele que quando eu terminar, o estacionamento dele não vai pagar nem o portão dessa casa. Lorena soltou uma gargalhada genuína, jogando a cabeça para trás. Ai, Dante, você é hilário. Adoro esse seu otimismo delirante. Tchauzinho, irmão. Vê se não pega tétano. O carro saiu cantando pneu, jogando lama nas minhas pernas. Fiquei ali, parado na chuva, segurando a caixa de doações como se fosse uma bomba relógio. A raiva, que antes era uma chama, agora era um inferno nuclear. Entrei em casa, joguei a caixa num canto e fui para o que seria a sala de estar. A luz da tarde entrava pelas janelas gigantes de vidro recuperado, iluminando o piso de peroba rosa que eu e Marcão tínhamos acabado de restaurar. O brilho da madeira, profundo e avermelhado, contrastava com o rústico das paredes e o preto da estrutura metálica. Era lindo. Era único. Não havia nada parecido no residencial Vértice. Aquilo ali tinha alma, tinha história, tinha o meu suor impregnado em cada fresta. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Saldo, R$ 42, fim do mês. Mas eu tinha algo que valia mais que dinheiro. Eu tinha uma visão. Nos 2 meses seguintes, os buracos do Dante, como Lorena carinhosamente apelidou no grupo da família, começou a virar a residência. Albuquerque, a minha versão dela. Foquei na área externa. O matagal dos fundos escondia um tesouro, uma jabuticabeira centenária e um limoeiro carregado. Limpei tudo, nivelei o terreno na enxada, perdi 4 quilos nesse processo e usei os restos de madeira da obra vizinha para construir um deck ao redor da jabuticabeira. Comprei grama esmeralda em promoção, placas soltas que eu mesmo plantei, uma a uma, deixando espaços que preenchi com pedriscos brancos baratos. Instalei luzes amareladas, daquelas de gambiarra chique, cruzando o jardim de um lado ao outro. À noite, quando acendi pela primeira vez, sentei no deck com uma cerveja barata na mão. A luz suave iluminava os tijolos da casa, refletia no vidro das janelas amplas e destacava a beleza da árvore. Parecia uma daquelas casas de revista de arquitetura, daquelas que ganham prêmios por sustentabilidade e retrofit. Eu tinha transformado uma ruína em um oásis urbano. E então, o destino, ou talvez a minha teimosia, decidiu me dar o golpe de sorte final. Eu precisava de móveis. Não podia colocar o sofá velho da minha tia na sala que estava ficando uma obra de arte. Comecei a garimpar em lojas de móveis usados, ferros velhos e leilões de escritório. Encontrei um sofá de couro legítimo, marrom, estilo Chesterfield, num bazar de igreja. Estava rasgado num braço e o dono queria se livrar dele por R$ 200. Comprei. Aprendi no YouTube a costurar. Corite, comprei um kit de reparo e passei 3 noites restaurando aquela peça. Quando terminei, hidratei o couro. Ele ficou com aquela aparência vintage, vivida, que custaria R$ 10.000 numa loja de design. Fiz uma mesa de centro com um pallet industrial lixado e rodas de ferro fundido. Fiz luminárias com garrafas de vidro e filamentos de carbono.
Cada peça tinha uma história. Cada canto da casa era uma vitória pessoal contra a mediocridade do pronto para morar. 8º. Esse mês, a casa estava 90% pronta. Faltavam detalhes, mas já era habitável e, modéstia à parte, espetacular. Eu não havia convidado ninguém. Queria que a surpresa fosse total. Mantive o segredo a 7 chaves. No grupo da família, eu apenas respondia: "Tá indo, devagar e sempre." Deixava que pensassem que eu ainda estava vivendo no meio do entulho. Mas a virada real aconteceu numa sexta-feira à tarde. Eu estava terminando de instalar uma torneira gourmet, que comprei, usada, e consertei a vedação na ilha de concreto que eu mesmo moldei na cozinha, quando ouvi batidas no portão. Não eram batidas comuns, eram batidas de autoridade. Sequei as mãos e fui atender. Era um oficial de justiça. Meu coração parou. Será que havia alguma dívida antiga da minha avó? Algum imposto atrasado que meus pais esqueceram de avisar? "Senhor Dante Albuquerque?" perguntou o homem, de terno cinza e pasta na mão. "Sou eu. Tenho uma notificação para o senhor referente ao imóvel." Ele me entregou um papel timbrado. Abri o envelope ali mesmo, na calçada, sob o sol quente. Meus olhos correram pelas linhas jurídicas complicadas até pararem no valor venal reavaliado pela prefeitura para fins de IPTU, devido às melhorias visíveis na fachada e estrutura. A prefeitura tinha passado fazendo o recadastramento aéreo com drones. Eles viram a piscina, que eu tinha feito de alvenaria e azulejo azul petróleo, pequeno luxo que me custou 3 meses de salário, o deck, o paisagismo, a nova área construída. O valor estimado do imóvel, que na partilha constava como terreno baldio com edificação precária, valendo 150 mil PIRSPO, agora estava atualizado. Valor venal estimado: R$850 mil. Eu li de novo: R$850 mil. Um sorriso lento se formou no meu rosto. A casa valia mais que o apartamento da Lorena. Eu havia valorizado o imóvel em quase 500%, com mão de obra própria e garimpo de materiais. Mas a alegria durou pouco, porque se a prefeitura sabia, o carnê do IPTU novo chegaria na casa dos meus pais, que ainda constavam como proprietários legais no sistema antigo, até que eu tivesse dinheiro para registrar a escritura definitiva no cartório, coisa que eu estava adiando para economizar. O papel na minha mão não era apenas uma avaliação, era o estopim de uma guerra. Eles saberiam. E a ganância, eu conhecia bem a minha família. Tenho um faro apurado para dinheiro. Entrei em casa, olhei para o meu palácio de tijolos e concreto e senti um arrepio. A batalha da construção tinha acabado. A batalha pela posse estava prestes a começar. O domingo amanheceu com aquele céu azul límpido que só o outono brasileiro consegue pintar. Eu estava na cozinha, minha obra-prima de concreto queimado e madeira de demolição, preparando o café. O cheiro do pó recém-moído invadia a sala integrada, misturando-se com o aroma suave do verniz fosco que eu havia aplicado no piso de peroba na noite anterior. Pela porta de vidro sanfonada, que ocupava toda a parede dos fundos e estava totalmente aberta, eu via o jardim. A grama esmeralda brilhava com o orvalho, e a jabuticabeira, iluminada pelo sol da manhã, parecia uma escultura viva no centro do deck de madeira. Era a primeira vez em 8 meses que eu sentia paz. Paz de verdade. Não aquela calma tensa de quem espera o próximo boleto, mas a serenidade de quem olha ao redor e vê a materialização do próprio esforço. Marcão viria mais tarde para estrear a churrasqueira de tijolo aparente que construímos. Eu tinha comprado picanha, algo que não comia desde o início da obra. Hoje era dia de celebrar. O interfone tocou. Um som discreto, moderno, que eu instalei na semana passada. Estranhei. Marcão não tocaria o interfone. Ele gritaria: "O de casa", do portão. Sequei as mãos no pano de prato e olhei pelo visor da câmera que conectava ao meu celular. Um Honda HR-V branco estava parado na entrada. Meu estômago deu um nó imediato. Eram eles, meus pais e Lorena. Não os via há quase 3 meses. Minhas desculpas para não ir aos almoços de domingo tinham se esgotado. E eu sabia que uma hora a curiosidade, ou a cobrança do novo IPTU, que certamente chegou na casa deles,
Os traria aqui. Respirei fundo, contei até 3 e apertei o botão de abertura do portão automático. O motor deslizou suavemente, sem o gemido enferrujado de antigamente. Esperei na porta pivotante de madeira maciça, 3 metros de altura, restaurada de um casarão demolido no centro. Quando o carro estacionou na vaga de pedriscos brancos, o silêncio que se seguiu ao desligamento do motor foi pesado. Lorena foi a primeira a descer. Ela usava óculos escuros enormes e uma saída de praia, como se estivesse indo para um resort, não para a casa do irmão na zona norte. Ela tirou os óculos devagar, e eu vi o queixo dela cair, literalmente. Não é possível, ouvi ela sussurrar. Meus pais desceram logo em seguida. Minha mãe, Berenice, ajeitou o vestido floral, mas parou no meio do gesto, os olhos varrendo a fachada. Onde antes havia mato e reboco podre, agora havia um jardim minimalista, iluminação de solo projetada nas plantas e uma arquitetura que misturava o industrial com o acolhedor. Oi, família, disse eu, tentando soar casual, apoiado no batente da porta. Vieram para o churrasco? Eles não responderam. Caminharam até a entrada como se estivessem entrando em um templo ou em uma loja de decoração caríssima. Minha mãe passou a mão na parede de tijolinhos aparentes na sala de estar, sentindo a textura. Dante, a voz do meu pai, Otávio, tremeu. Ele olhava para o teto alto, para a tubulação elétrica aparente pintada de preto, para as luminárias de filamento. Você contratou um arquiteto? Não, pai. Fui. Eu e o Marcão. YouTube e suor. Isso aqui é enorme, disse Lorena, girando no próprio eixo no meio da sala. O tom dela não era de orgulho, era de cálculo. Ela olhava para o espaço aberto, para a cozinha americana com a ilha central. E eu podia ver as engrenagens da inveja girando na cabeça dela. É muito maior que o meu apartamento. O meu living não cabe nem esse sofá. O terreno era grande, vocês sabiam, respondi, servindo água gelada para eles em copos de cristal. Que comprei numa promoção de queima de estoque. Só aproveitei o espaço. Aproveitou? Minha mãe soltou uma risada estridente, quase histérica. Você transformou um chiqueiro numa mansão. De onde veio o dinheiro, Dante? Você está mexendo com coisa errada? Trabalho, mãe. E muita economia. Enquanto a Lorena viajava para a Europa, eu estava aqui lixando o chão até às 3 da manhã. Ela torceu o nariz, ignorando minha alfinetada. E aquela piscina lá fora? Lorena apontou para o jardim, caminhando até o vidro. É aquecida? É. Placa solar que instalei mês passado. Lorena abriu a porta de vidro e foi para o deck. Meus pais a seguiram. Eu fiquei na cozinha, observando a cena. Eles não pareciam felizes por mim. Pareciam ofendidos, como se o meu sucesso fosse um insulto pessoal às escolhas deles, como se eu tivesse violado uma lei natural onde Dante é o coitado e Lorena é a princesa. Eles cochicharam algo lá fora. Vi meu pai gesticular, apontando para a casa e depois para Lorena. Minha mãe assentiu, com aquela expressão séria de quem decide o destino de nações. Lorena cruzou os braços, fazendo um beicinho que eu conhecia desde a infância. O beicinho de eu quero. Voltaram para a sala. O clima tinha mudado. A temperatura caiu uns 10 graus, apesar do sol lá fora. Sentem-se, por favor, disse meu pai, indicando a mesa de jantar de madeira maciça e ferro que eu tinha construído. Ele sentou, na cabeceira, a minha cabeceira. Sentei-me de frente para ele, sentindo o músculo da minha mandíbula travar. Algum problema? Dante, recebemos uma notificação da prefeitura essa semana. Começou meu pai, tirando um papel dobrado do bolso da camisa. Sobre a reavaliação venal do imóvel. Eu imaginei. O valor subiu. Subiu? Lorena riu, debochada. Triplicou, Dante. Essa casa agora vale quase 900 mil reais. O meu apartamento vale 700. E olhe lá, porque o mercado imobiliário deu uma esfriada na Zona Sul. E qual o problema? Perguntei, mantendo a voz calma, embora meu coração estivesse batendo como um tambor de guerra. Valorizei o patrimônio. Isso é bom. É bom, mas gera um desequilíbrio, disse minha mãe, cruzando as mãos sobre a mesa. Ela usava aquele tom suave e venenoso que reservava para os momentos em que queria manipular a realidade. Filho, quando dividimos os bens, a intenção era ser justo.
Apartamento pronto para sua irmã e um terreno difícil para você. Mas agora a balança pendeu demais para o seu lado. Não é justo com a Lorena. Não é justo? Eu ri, incrédulo. Eu peguei uma ruína. Eu carreguei entulho nas costas. Eu criei esse valor. Mas o terreno foi nós que demos, gritou Lorena, batendo a mão na mesa. O capital inicial foi do papai e da mamãe. Sem o terreno, você não teria nada. E outra, Dante, o meu apartamento, ele tem problemas. A vizinha de cima anda de salto alto a noite toda. A varanda pega sol da tarde e esquenta demais. E o condomínio é um absurdo de caro. Eu não estou feliz lá. Eu preciso de espaço. O Felipe e eu estamos pensando em ter um cachorro, talvez um filho. Aqui seria perfeito. Olhei para ela, atônito. A audácia era tanta que eu quase admirei. Você está sugerindo que eu troque de casa com você? É isso? Meu pai limpou a garganta. Ele não conseguia olhar nos meus olhos. Não é uma sugestão, Dante. É uma correção de rota familiar. Como é? A escritura definitiva, disse meu pai, a voz baixa. Nós nunca passamos para o seu nome. Você disse que estava sem dinheiro para o cartório, lembra? Ficamos de fazer isso depois. O sangue drenou do meu rosto. Era verdade. Eu tinha priorizado comprar cimento e vidro. A casa, legalmente, ainda era de Otávio e Berenice Albuquerque. Então, a casa é de vocês? Perguntei, sentindo um gosto metálico na boca. Tecnicamente, sim, disse minha mãe, levantando-se e caminhando pela sala como se já estivesse redecorando mentalmente. E como proprietários, decidimos que essa casa é mais adequada para as necessidades da sua irmã no momento. Você, sendo solteiro e, bem, mais rústico, vai se adaptar bem ao apartamento. É um ótimo imóvel, Dante. Tem portaria 24 horas. Vocês estão brincando, né? Levantei-me devagar. Minhas mãos tremiam de raiva. Eu construí cada centímetro disso aqui. Aquela parede ali, fui eu que descasquei. Aquele jardim, fui eu que plantei. Vocês não podem simplesmente... Podemos e vamos, cortou Lorena, sorrindo. Um sorriso de vitória. E nem vem com drama. O apartamento vale uma grana. Você pode vender se quiser e comprar outro terreno velho para brincar de pedreiro. Mas essa casa... essa casa é minha cara. Já imaginei meus móveis aqui. Aquele sofá velho seu vai ter que sair, claro. Vocês têm ideia do que estão fazendo? Minha voz saiu num sussurro perigoso. Vocês estão me roubando. Estamos redistribuindo a herança de forma justa, retrucou meu pai, agora elevando a voz para esconder a própria vergonha. E não use essa palavra roubo nano com seus pais. Nós te demos a vida, te demos educação e te demos esse teto. Se você o melhorou, parabéns, mostrou competência. Mas a decisão final é nossa. Nós trouxemos as caixas, disse minha mãe, apontando para o carro lá fora. Algumas, pelo menos, para você começar a empacotar suas coisas pessoais. Empacotar? Agora? O Felipe volta de viagem na quarta-feira, disse Lorena. Quero fazer uma surpresa para ele. Jantar romântico na casa nova. Então, precisamos que você libere o imóvel. Você tem 48 horas, Dante, decretou meu pai, assumindo a postura de chefe de família autoritário que ele adorava encenar. Na terça-feira à noite, virei buscar as chaves. O apartamento da Lorena já está liberado. A chave está aqui. Ele jogou um chaveiro com um pompom rosa sobre a mesa rústica que eu havia lixado com as próprias mãos. O som do metal batendo na madeira foi como um tiro. Vocês não podem fazer isso, repeti, mas agora a frase soava vazia. Legalmente, eles podiam. Moralmente, era uma atrocidade. Mas a lei dos homens não mede suor e lágrimas, mede assinaturas em papel, e eu não tinha a minha. Terça-feira, Dante, reforçou minha mãe, caminhando para a saída. Não faça cenas. Somos uma família decente. Deixe a casa limpa, né, por favor. Não quero chegar aqui e encontrar poeira de obra. Lorena me lançou um último olhar. Não era pena. Era desprezo misturado com satisfação. Tchau, maninho. Obrigada pela reforma. Ficou show. Eles saíram. Ouvi o motor do carro ligar. Ouvi o portão fechar. Fiquei sozinho na sala imensa, cercado pela beleza que eu havia criado. O silêncio voltou, mas agora não era de paz. Era o silêncio de um velório. Olhei para a chave com o pompom rosa na mesa.
Olhei para a churrasqueira lá fora, pronta para ser estreada. Senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto. Não de tristeza, de ódio. Um ódio puro, cristalino e frio. Peguei o copo de cristal que Lorena tinha usado, ainda com marca de batom na borda, e o atirei com toda a força contra a parede de tijolos. O som do vidro estilhaçando ecoou pela casa como um grito. 48 horas! Falei para o ar vazio, minha voz rouca. Vocês querem a casa em 48 horas? Caminhei até a janela e olhei para o jardim perfeito. A imagem da minha mãe dizendo, deixe a casa limpa, queimava no meu cérebro. Eles achavam que eu ia sair de cabeça baixa? Achavam que eu ia entregar meu palácio para a princesinha brincar de casinha em cima do meu sacrifício? Eles esqueceram de um detalhe. Eu construí essa casa. Eu sabia onde ficava cada viga, cada cano, cada fio e, mais importante, eu sabia o que sustentava o quê. Se a casa não podia ser minha, ela não seria de mais ninguém, não da forma que eles imaginavam. Peguei meu celular e liguei para Marcão. Fala, parceiro. Já tô saindo daqui. A carne tá no jeito? Atendeu ele, animado. Marcão, não vem pra cá, respondi. Minha voz estava tão fria que ele parou de falar na hora. A mudança de planos é radical. O que houve, Dante? Tu tá com voz de quem matou alguém. Pior, acabei de receber uma ordem. De despejo da minha própria família. Eles querem a casa pronta, mas eu preciso de um favor seu. Lembra daqueles sacos de cimento que sobraram? E daquela marreta pneumática que você disse que conseguia emprestada na obra do shopping? Lembro, mas para que você quer isso agora? Eu tenho 48 horas para sair, Marcão. E eu vou sair. Mas antes, eu vou fazer uma pequena reforma de despedida. Desliguei o telefone, olhei para a chave do apartamento na mesa. Peguei-a e coloquei no bolso. Se eles queriam jogar sujo usando a lei, eu ia jogar sujo usando a física. A vingança não seria gritar ou brigar na justiça por anos. A vingança seria silenciosa, estrutural e irreversível. Fui até a garagem e peguei minha caixa de ferramentas. O choro tinha parado. Agora só havia trabalho a fazer. Marcão chegou 30 minutos depois da minha ligação. Ele desceu da caminhonete com a testa franzida, segurando a marreta pneumática como se fosse uma arma. Quando entrou na sala e viu o copo estilhaçado e o meu estado, sentado no chão, olhando para o nada com um sorriso torto, ele soltou a ferramenta no chão com um baque surdo. Desembucha, Dante. O que tá pegando? Quem morreu? Contei tudo. Contei sobre a visita, sobre o valor venal, sobre o apartamento da Lorena e sobre o ultimato de 48 horas. A cada frase, o rosto de Marcão mudava de confusão para incredulidade, e de incredulidade para uma fúria silenciosa que espelhava a minha. Ele, que me viu sangrar naquela obra, sabia o custo real de cada tijolo. Eles querem a casa pronta? Marcão perguntou, cruzando os braços grossos como troncos. Querem o filé mignon depois de terem te dado o osso roído? É isso. E, legalmente, a casa é deles. A escritura está no nome do meu pai. Se eu ficar, a polícia me tira. E o que você vai fazer? Vai entregar? Ele me olhou com desafio. Levantei-me, sentindo a adrenalina limpar o cansaço das minhas veias. Vou entregar exatamente o que eles me deram, Marcão. Eles me deram um terreno e uma estrutura velha. O resto é meu. O vidro, o piso tratado, a fiação, o paisagismo, a hidráulica nova, tudo isso é benfeitoria minha, e eu vou levar comigo, ou destruir o que não puder levar. Marcão abriu um sorriso lento, perigoso. Ele entendeu. Desconstrução reversa. Eu gosto. Mas temos pouco tempo. Temos o domingo todo, a segunda inteira e amanhã de terça. O caminhão de mudança da Lorena chega terça às 2 da tarde. Então para de choramingar e pega a talhadeira. Vamos fazer barulho. Começamos pelo jardim. Era a parte que mais me doía, mas era necessária. A grama esmeralda, que eu havia plantado em placas, ainda não tinha enraizado profundamente no solo compactado. Enrolamos cada metro quadrado como se fossem tapetes verdes e jogamos na caçamba da caminhonete do Marcão. O que sobrou foi a terra nua, revirada, feia. O deck, de madeira ao redor da jabuticabeira, foi desmontado tábua por tábua. A madeira era tratada, cara.
Eu não ia deixar para a Lorena tomar sol e beber spritz em cima do meu suor. Arranquei os pregos com raiva, deixando os buracos expostos no solo. A árvore, antes a rainha do quintal, agora parecia solitária no meio de um lamaçal. Quando a noite caiu, entramos na casa. A iluminação cênica do jardim já não existia. Liguei o refletor de obra, aquela luz branca e dura que revela todas as imperfeições. O vidro, apontei. As janelas temperadas valem 5.000 cada uma. Desparafusamos as esquadrias de alumínio preto. O som da parafusadeira ecoava na sala vazia. Com cuidado cirúrgico, removemos os vidros gigantes. Sem eles, o vento noturno entrou uivando, trazendo folhas secas e poeira para dentro da sala. A casa começou a perder a alma, voltando a ser a carcaça fria que eu encontrei meses atrás. Mas o verdadeiro golpe, a assinatura da minha vingança, viria na estrutura. Marcão, lembra daquele saco de cimento rápido? Perguntei, olhando para o banheiro principal. Aquele que a Lorena provavelmente usaria para seus banhos de espuma. O de secagem ultra rápida? Lembro. Prepara uma massa bem líquida. Fui até o vaso sanitário, que eu ainda não tinha retirado. Dei descarga para garantir que o fluxo estava normal. Enquanto a água descia, despejei a mistura de cimento líquido e areia fina direto no cano de esgoto principal. Você é o diabo, moleque. Marcão riu, nervoso, enquanto via a massa cinzenta desaparecer cano abaixo. Isso vai secar na curva do encanamento lá embaixo. Vai virar uma pedra. Exatamente. Quando ela der a primeira descarga, vai voltar tudo. E para desentupir, vão ter que quebrar o piso do banheiro, o contrapiso da sala e talvez até a calçada da rua. Vão ter que refazer todo o esgoto que eu fiz com tanto carinho. Aquilo era mesquinho? Sim. Mas lembrar da cara da minha mãe dizendo, deixe a casa limpa, me dava a justificativa moral que eu precisava. Eles queriam limpeza, teriam o caos. Na segunda-feira, a exaustão física era brutal, mas a raiva funcionava como um estimulante. Eu não fui trabalhar na logística. Liguei dizendo que estava doente, o que não era de todo mentira, já que a febre do ódio me consumia. Focamos na parte elétrica. Subi na escada e cortei os fios principais rente à parede, puxando toda a fiação nova de cobre que passava pelas tubulações externas. O cobre vale ouro no ferro velho. Enrolei os quilômetros de fio, deixando apenas os conduítes vazios, pretos e ocos, pendurados como tripas mortas nas paredes de tijolo. E o piso de peroba? Perguntou Marcão, olhando com tristeza para o chão brilhante que havíamos restaurado. Não dá para tirar sem quebrar. É colado e pregado. Olhei para a madeira nobre. Era linda. Deixar aquilo para a Lorena era um crime. Mas eu não tinha tempo de tirar taco por taco. Se eu não posso ter, ninguém tem, murmurei. Peguei um galão de óleo diesel que usávamos para limpar ferramentas. Sem hesitar, comecei a despejar o líquido oleoso e fedido sobre a madeira. O cheiro químico subiu forte, impregnando o ambiente. A madeira absorveu o óleo instantaneamente, manchando de forma irreversível. O diesel penetraria nas fibras, e o cheiro ficaria ali por anos. Nenhum verniz cobriria aquilo. Eles teriam que arrancar tudo. Credo, Dante. Isso fede a oficina mecânica de beira de estrada, comentou Marcão, tapando o nariz. É o cheiro da vitória, meu amigo. Na terça-feira de manhã, dia da entrega, a casa estava irreconhecível. Não havia mais portas internas. Eu as retirei e vendi para um depósito de demolição na segunda à tarde. Não havia pias, torneiras ou vasos sanitários. Havia apenas buracos nos canos, vedados com estopa para não federa, por enquanto. A cozinha gourmet. A bancada de concreto que eu moldei era pesada demais para mover. Então, usei a marreta. Com 3 golpes precisos em pontos estruturais, fiz a bancada rachar ao meio. Ela ficou lá, inutilizada. Uma ruína moderna no meio da sala. Às 11 da manhã, Marcão foi embora com a caminhonete carregada com as últimas coisas de valor. As luminárias, os metais sanitários e o meu colchão. Tem certeza que quer ficar aqui até eles chegarem? Perguntou ele, preocupado. O clima vai pesar. Eu preciso ver a cara deles, Marcão. É o meu pagamento. Ele assentiu, apertou minha mão com força e partiu. Fiquei sozinho. A casa agora era um galpão ventilado,
sem janelas, cheirando a diesel e poeira. O vento assobiava livremente pelos buracos onde antes havia vidro. O jardim era um pátio de terra batida. Parecia um cenário de guerra ou uma daquelas casas abandonadas em Chernobyl. Sentei-me no degrau da entrada, o único lugar que permaneceu, intacto, e esperei. Olhei para o relógio. 13h50. O caminhão de mudança apontou na esquina. Era um caminhão grande, baú fechado, com o logotipo de uma empresa cara de mudanças. Logo atrás, o Honda HR-V dos meus pais e o carro esportivo do Felipe, o namorado da Lorena. Meu coração batia lento e pesado. Não havia mais nervosismo, apenas uma calma gelada. Eu tinha executado o plano com perfeição. O caminhão parou. Os carros estacionaram. Vi Lorena descer do carro do namorado. Ela usava um vestido branco esvoaçante e um chapéu de palha chique, segurando uma garrafa de champanhe. Felipe, um sujeito magro com cara de quem nunca trocou uma lâmpada, desceu sorrindo, filmando tudo com o celular para os stories. "Chegamos à nossa mansão", gritou Lorena para a câmera, dando um beijo na bochecha de Felipe. Meus pais desceram do carro deles, sorridentes, com aquela aura de dever cumprido. Eu me levantei devagar, limpando a poeira da calça. Jeans? Caminhei até o portão, que agora estava sem o motor elétrico. Então tive que empurrá-lo manualmente, fazendo aquele rangido horrível de ferro com ferro que existia no primeiro dia. Eles pararam. O sorriso de Lorena congelou. O celular de Felipe baixou lentamente. Da rua, a primeira coisa que viram foi a ausência das janelas. Os buracos negros na fachada encaravam a rua como olhos vazios de uma caveira. Depois, viram o jardim de terra revirada, a jabuticabeira, solitária no meio da lama. O que aconteceu aqui?" perguntou minha mãe, a voz falhando, levando a mão ao peito. "Dante?" Meu pai deu um passo à frente, os olhos arregalados de choque. "Onde estão as janelas? Onde está a grama?" Abri o portão completamente fazendo um gesto teatral de boas-vindas. "Vocês pediram a casa", disse eu, minha voz ecoando na rua silenciosa. "A casa está aí, a estrutura, o terreno e as paredes. Exatamente o que vocês me deram." Lorena correu para dentro, ignorando a lama que sujou seu salto alto. Ouvi o grito dela vindo da sala segundos depois. Um grito agudo, de horror puro. "O piso, o cheiro, mãe, a minha casa!" Caminhei tranquilamente até a calçada, passando pelos meus pais que estavam paralisados, pálidos como cera. Felipe olhava para a fachada destruída sem entender nada. "O que você fez, seu marginal?" gritou meu pai, recuperando a voz e vindo na minha direção com o dedo em riste. "Você destruiu o patrimônio da família. Vou chamar a polícia." "Pode chamar", respondi sem recuar 1 milímetro. Tirei do bolso as notas fiscais. Um maço grosso de papéis que eu tinha separado cuidadosamente. "Aqui estão as notas de tudo o que eu retirei. Vidros, fiação, metais, paisagismo, tudo comprado com o meu CPF e o meu dinheiro. O que é meu, eu levei. O que é de vocês, eu deixei. A casa está íntegra, pai, paredes e telhado. Como você disse, um terreno é um terreno." O grito de Lorena ficou mais alto. Ela saiu da casa correndo, chorando, o rímel escorrendo pelo rosto. O cheiro de diesel saía pela porta aberta atrás dela como uma nuvem tóxica. "Ele jogou óleo em tudo. Está tudo arruinado. Não tem luz, não tem água." Ela berrava, batendo os pés na calçada. "Felipe, faz alguma coisa. Ele destruiu meu sonho." Felipe me olhou, assustado. Eu era maior que ele, mais forte, e estava com um olhar que dizia claramente: "Tente a sorte." Ele recuou. "Você é um monstro, Dante", sibilou minha mãe, chorando de raiva. "Como pôde fazer isso com sua irmã? Com a gente?" "Justiça, mãe. Apenas justiça. Agora, se me dão licença, tenho uma mudança para fazer." Tirei a chave do apartamento do bolso, aquela com o pompom rosa ridículo, e balancei na frente deles. "O apartamento da Lorena tem escritura no nome de quem?" perguntei, sabendo a resposta. "No meu", disse meu pai, confuso. "Ótimo. Vocês me deram a chave. Vocês disseram na frente de testemunhas que era uma troca, correção de rota familiar, se não foi? Pois bem, estou indo para a minha nova casa. Espero que a Lorena goste do estilo rústico, muito rústico.
Virei as costas e caminhei em direção à minha moto, deixando para trás o choro histérico da minha irmã e o desespero dos meus pais. Mas eu sabia que o show ainda não tinha acabado. Eles ainda não tinham tentado usar o banheiro. A vingança não era apenas um prato que se come frio. Era um prato que se servia com cimento e óleo diesel, e eu estava satisfeito. A portaria do residencial Vértice era uma fortaleza de vidro espelhado e mármore travertino. Parei minha moto velha, que pingava óleo no chão impecável de pavê cinza, e tirei o capacete. O porteiro, um senhor uniformizado com um terno que parecia custar mais que minha roupa inteira, me olhou com desconfiança através do vidro blindado. Eu estava sujo de poeira, cheirando a diesel e com o rosto manchado de fuligem. Pois não? A voz dele saiu metálica pelo interfone. Boa tarde. Sou Dante Albuquerque, novo morador da unidade 142. A chave está aqui. Levantei o chaveiro com o pompom rosa ridículo, sentindo o peso da ironia na minha mão. Ele conferiu algo no computador, provavelmente a autorização que minha mãe, na sua arrogância de quem achava que tudo correria conforme o script dela, já devia ter deixado para facilitar a mudança da Lorena e a minha entrada triunfal no mundo dos civilizados. O portão de ferro pesado deslizou silenciosamente. Entrei. O contraste era violento. Enquanto a casa da Zona Norte tinha o som dos pássaros e o barulho distante do trânsito, aqui o silêncio era absoluto, quase artificial. O elevador subiu suavemente até o 14º andar. O corredor tinha cheiro de essência de bambu e o carpete abafava meus passos pesados de bota de obra. Abri a porta do apartamento. O ar-condicionado central estava ligado, mantendo o ambiente numa temperatura ártica de 18 graus. Meus olhos demoraram para se acostumar com a brancura. Tudo era bege, off-white ou cinza claro. O chão de porcelanato polido refletia a luz das sancas de gesso como um espelho de água. Era bonito? Sim, de um jeito asséptico, como a sala de espera de uma clínica de estética caríssima. Não tinha alma, não tinha história. Joguei minhas chaves sobre o aparador de laca branca e fui direto para o banheiro da suíte. Precisava tirar o cheiro de diesel da pele. O chuveiro era uma ducha quadrada de teto, cromada, enorme. A água caiu quente e abundante. Enquanto eu me ensaboava, tirando a craca de 2 dias de demolição, minha mente vagou para o que devia estar acontecendo na Rua das Acácias, número 340. Eu conseguia visualizar a cena. Lorena tentando ligar a luz e descobrindo que os interruptores eram apenas enfeites em buracos na parede. Meu pai tentando argumentar com o motorista do caminhão de mudança, que certamente se recusaria a descarregar móveis caros num lugar sem janelas e cheio de poeira. E minha mãe estaria percebendo que a limpeza que ela pediu foi levada ao pé da letra. Eu limpei tudo, até o que não devia. Saí do banho, vesti uma roupa limpa que eu tinha deixado na mochila e fui até a varanda gourmet. A vista da cidade era impressionante, mais fria. Prédios e mais prédios. Peguei meu celular. 114. Chamadas perdidas. 60 mensagens no WhatsApp. O nome pai piscava na tela naquele exato momento. Respirei fundo. Peguei uma garrafa de água mineral com gás da geladeira de inox da Lorena, que estava abastecida, claro, e atendi. Alô? Seu moleque desgraçado. O grito do meu pai foi tão alto que precisei afastar o celular do ouvido. O que você fez com o encanamento? Ah, eles tinham descoberto a cereja do bolo, mais rápido do que eu imaginava. O encanamento? Perguntei, com a voz calma de quem discute a previsão do tempo. Eu fiz uma manutenção preventiva antes de sair. Como vocês disseram, a casa é velha. Manutenção? O vaso sanitário transbordou quando o Felipe foi usar. Está voltando tudo. Chamamos um encanador de emergência e ele disse que tem pedra no cano. Cimento, Dante. Você jogou cimento na privada? Deve ter sido algum resíduo da obra. Pai, sabe como é? Construção antiga. Encanamento sensível. Tomei um gole da água, sentindo as bolhas estalarem na língua. Mas vocês não queriam a casa? A estrutura está aí. Encanamento é detalhe. Você é um criminoso. Agora era minha mãe gritando ao fundo. A Lorena está tendo uma crise nervosa no carro.
O caminhão da mudança foi embora e levou os móveis de volta para o depósito porque não tem onde colocar. Estamos no meio da rua, no escuro. Sinto muito por isso, mas olha, aqui no apartamento está ótimo. O chuveiro é excelente. Obrigado pela troca. Saia daí agora, rugiu meu pai. Eu vou chamar a polícia. Esse apartamento é meu. A escritura está no meu nome. Vou te acusar de invasão de domicílio. Invasão? Ri seco. Vocês me deram a chave na frente do porteiro, na frente da Lorena e do namorado dela. Há testemunhas de que houve uma permuta verbal, correção de rota familiar. Lembra? Eu tenho a posse mansa e pacífica do imóvel, concedida pelos proprietários. Se você chamar a polícia, eu mostro as mensagens de texto da Lorena combinando a troca. Vai virar uma briga civil, pai. E brigas civis demoram anos. Enquanto isso, eu moro aqui. E vocês? Vão morar na obra? O silêncio do outro lado da linha foi a música mais doce que já ouvi. Eles sabiam que eu estava certo. Eles podiam até me despejar no futuro. Mas hoje? Amanhã? Não. A burocracia brasileira jogava a meu favor agora. O que você quer, Dante? A voz do meu pai baixou, trêmula de ódio contido. Dinheiro? É isso? Chantagem? Eu quero o que é justo. Justo? Você destruiu um patrimônio de 900 mil reais. Errado. Eu destruí as benfeitorias que eu fiz e que vocês tentaram roubar. O terreno e a casa velha valem 150 mil, se lembra? Foi esse o valor da partilha. Vocês têm exatamente o que me deram. O valor agregado era meu suor. E meu suor não fica de herança para Lorena. Desliguei na cara dele. A noite caiu sobre a cidade. As luzes dos prédios se acenderam lá fora, criando um tapete de estrelas artificiais. Eu estava sozinho no apartamento de 3 quartos, cercado por móveis de design que não escolhi, bebendo água com gás e comendo um pacote de amendoim que achei no armário. Deveria estar feliz, certo? Eu tinha vencido. Eles estavam na lama, literalmente, e eu estava no ar-condicionado. Mas a sensação no meu peito não era de alegria. Era de um vazio imenso. Olhei para o sofá de linho cru da sala. Lembrei do meu sofá de couro restaurado, manchado de diesel e abandonado na caçamba do Marcão. Lembrei da jabuticabeira que eu arranquei. Eu tinha matado a minha criação para não vê-la nos braços de outro. Era uma vitória de pirro. Eu tinha queimado o navio para não deixar o inimigo navegar, mas agora eu também estava à deriva. Por volta das 10 da noite, o interfone tocou de novo. Senhor Dante? Tem um senhor aqui embaixo. Diz que é seu pai. Ele está bem alterado. O porteiro parecia preocupado. Disse que quer subir de qualquer jeito. Devo chamar a polícia? Não precisa. Diga que se ele subir sem ser convidado, eu ligo para o 190 e registro um boletim de ocorrência por perturbação e ameaça. Ele sabe que não pode entrar. Diga para ele ir para casa. Ah, é. Ele não tem casa habitável no momento. Diga para ele ir para um hotel. O porteiro ficou em silêncio por um segundo, processando a informação. Pois não, senhor. 5 minutos depois, vi da varanda o carro do meu pai saindo cantando o pneu da frente do prédio. Eles foram para um hotel. A conta do cartão de crédito deles ia aumentar. Ótimo. Fui para o quarto, deitei na cama king size com lençóis de algodão egípcio. Era macio demais. Eu sentia falta do meu colchão firme, sentia falta do cheiro de madeira. Aqui, cheirava a amaciante caro. Não consegui dormir. A adrenalina tinha baixado e agora a realidade batia. Essa situação era insustentável. Eu não podia ficar aqui para sempre. Eles entrariam com uma ação de reintegração de posse. Em 6 meses, talvez 1 ano, eu estaria na rua. E a casa da avó estava destruída. Eu não tinha para onde voltar. Eu tinha criado um impasse mexicano. Ninguém atirava, mas ninguém podia se mexer. Levantei às 3 da manhã, fui até a cozinha e fiz um café na máquina expressa chique da Lorena. Sentei na mesa de vidro e comecei a traçar um plano. Eu precisava transformar essa vantagem temporária em algo permanente. Eles precisavam de um lugar para morar. A Lorena não aguentaria um dia na casa velha. E meus pais não tinham dinheiro líquido para reformar tudo de novo agora, especialmente com o esgoto concretado. Aquilo custaria uns 40 mil para consertar, quebrando todo o piso.
O apartamento era a única moeda de troca que restava. Peguei um papel e uma caneta Bic que estava no meu bolso. Comecei a escrever os termos de um acordo. Não um acordo de paz, mas de rendição. Venda do apartamento. O imóvel seria vendido imediatamente. Divisão. O dinheiro seria dividido, não meio a meio. Eu queria a parte que correspondia à valorização que eu gerei na casa e que eles tentaram tomar. A casa velha. Eles ficariam com o terreno. Podiam vender para o tal estacionamento por 80 mil. Eu não queria mais ver aquele lugar. Estava contaminado pela ganância deles. Era um plano arriscado. Eles eram orgulhosos. Mas o desespero é um ótimo negociador, e eles estavam desesperados. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de laranja por trás dos arranha-céus, eu estava pronto. Tomei um banho frio para acordar. Vesti minha melhor roupa, uma camisa polo sem furos e calça jeans limpa. E esperei. Às 8 da manhã, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dante? Aqui é o doutor Siqueira, advogado dos seus pais. Siqueira, o advogado da família. Um homem que cobrava por hora o que eu ganhava em um mês. Bom dia, doutor. Imaginei que ligaria. Seus pais estão no meu escritório. Eles estão transtornados. Querem entrar com uma ação criminal por dano ao patrimônio e uma cível para a retomada do imóvel. Dano ao patrimônio? Falei calmamente, embora meu coração acelerasse. Eu tenho as notas fiscais de tudo que retirei. Eram meus bens. E sobre o dano estrutural, bom, vai ser difícil provar que não foi um acidente durante uma reforma amadora. Não acha? E sobre o apartamento, eu tenho testemunhas da permuta. O senhor sabe que isso vai se arrastar na justiça por anos. E enquanto isso, onde a princesa Lorena vai morar? Houve uma pausa do outro lado. O advogado sabia que eu tinha um ponto. A justiça é lenta e cara. O que você propõe, Dante? Para encerrarmos isso hoje. Sem polícia, sem juiz. Sorri. Era exatamente o que eu queria ouvir. Quero uma reunião. Hoje, no seu escritório. Leve os contratos de compra e venda. Vamos resolver isso como homens de negócios, já que como família nós falhamos miseravelmente. Às 10 horas. Estarei lá. Desliguei o telefone e olhei para o apartamento uma última vez. Era bonito, sim, mas era uma gaiola dourada. Eu não queria morar ali. Eu não queria ser vizinho de gente que me olhava torto no elevador. Eu queria o meu lugar. E agora eu tinha as cartas para conseguir. Peguei as chaves com o pompom rosa. Elas eram meu passaporte para a liberdade. Saí do apartamento, tranquei a porta e chamei o elevador. A vingança tinha acabado. A negociação estava apenas começando, e dessa vez eu não sentaria na ponta da mesa. Eu sentaria na cabeceira. O escritório do Dr. Siqueira ficava no 20º andar de um prédio comercial no centro, com vista para o mar de concreto que era a cidade. O ar-condicionado estava gelado, mas o suor na testa do meu pai era visível assim que entrei na sala de reuniões. Ele, minha mãe e Lorena estavam sentados de um lado da mesa oval de mogno. Eu me sentei do outro, sozinho. O advogado, um homem calvo com óculos de aros grossos, presidia a mesa na cabeceira, como um árbitro prestes a apitar uma luta de boxe. O silêncio era espesso, quase sólido. Lorena tinha os olhos inchados e vermelhos, a maquiagem borrada de quem chorou a noite toda no quarto de um hotel impessoal. Minha mãe segurava uma bolsa de grife no colo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Bom dia, disse eu, colocando as chaves com o pompom rosa sobre a mesa. O tilintar do metal foi o único som na sala. Você tem coragem de aparecer aqui depois do que fez? Sibilou minha mãe. A voz dela tremia de raiva contida. Você é um vândalo, Dante. Destruiu o futuro da sua irmã. Correção. Eu desmontei o meu passado, respondi, recostando-me na cadeira de couro, e devolvi o futuro dela para as mãos de vocês. Dr. Siqueira limpou a garganta, abrindo uma pasta volumosa. Vamos nos ater aos fatos, por favor. A emoção não vai resolver o impasse jurídico que temos aqui. Senhor Otávio e Senhora Berenice alegam dano ao patrimônio e invasão de propriedade. O senhor Dante alega permuta verbal e retirada de benfeitorias próprias. Não foi permuta.
gritou Lorena. Ele roubou a chave. Vocês me deram a chave. Cortei, olhando fixamente para ela. Na frente do porteiro. Há registros de áudio e vídeo na portaria do residencial. Vértice. Se formos para o tribunal, vou pedir essas gravações e vou pedir as notas fiscais de todo o material que estava na casa da Zona Norte. O juiz vai ver que 80% do valor da casa era investimento meu. O encanamento... Meu pai falou, a voz rouca. O encanamento está concretado, Dante. O pedreiro que foi lá hoje de manhã disse que precisa quebrar todo o piso da sala e do banheiro para refazer. Isso não é retirada de benfeitoria. Isso é sabotagem. É uma pena, disse eu sem piscar. Construções antigas têm problemas estruturais graves. Talvez o cimento estivesse velho nos canos. Difícil provar quem jogou o que e quando. Mas o fato é, a casa está inabitável. O apartamento está habitável. E eu estou nele. Nós queremos o apartamento de volta, exigiu minha mãe. E eu quero a minha parte da herança de volta. A parte justa. Dr. Siqueira interveio novamente, olhando para os meus pais com um olhar pragmático de quem cobra. Honorários caros. Otávio que Berenice, sendo realista com vocês. Uma ação de reintegração de posse, considerando que ele tem a chave e alega permuta, pode levar de 6 meses a 2 anos. Uma ação criminal por dano ao patrimônio exige perícia, testemunhas. É lento. 2 anos? Lorena arregalou os olhos. E onde eu vou morar? Naquele lixo cheio de óleo diesel? Exatamente, confirmei. A não ser que cheguemos a um acordo agora. O que você propõe? Perguntou o advogado, girando a caneta entre os dedos. Tirei um papel dobrado do bolso. Era o rascunho que eu tinha feito na madrugada, polido e simplificado. É simples. O apartamento vale 700 mil reais. A casa velha, no estado atual de destruição e com o terreno, vale uns 150 mil. O patrimônio total que vocês anteciparam é de 850 mil. A metade justa seria 425 para cada. Você quer dinheiro? Meu pai riu com escárnio. Não temos 400 mil líquidos agora. Nosso dinheiro está aplicado em previdência privada. Eu sei. Por isso a solução é a venda. Apontei para a chave na mesa. Vendam o apartamento, imediatamente, pelo preço de mercado ou um pouco abaixo para vender rápido. Do valor da venda, eu quero 350 mil reais. À vista. O restante fica com a Lorena, mais a posse da casa velha. Você está louco, gritou Lorena. Eu fico com a casa podre e... uma merreca do apartamento. Você fica com a casa que queria tanto, lembrei a ela. E com dinheiro suficiente para reformar o encanamento e tirar o cheiro de diesel, se souber administrar. Eu abro mão de 75 mil reais da minha parte teórica para compensar o tal dano no esgoto e facilitar o acordo. É pegar ou largar. O silêncio voltou. Meus pais se entreolharam. Eles sabiam que estavam encurralados. Se fossem para a justiça, gastariam fortunas com advogados. E Lorena ficaria sem teto, ou eles teriam que pagar o aluguel dela. E o apartamento ficaria parado, gerando condomínio e IPTU, enquanto eu morava lá de graça alegando disputa judicial. A matemática financeira era cruel, mas clara. Se aceitarmos... Começou meu pai, derrotado. Você sai do apartamento hoje? Saio assim que o contrato de compromisso de compra e venda e confissão de dívida for assinado. E quero um adiantamento de 50 mil agora, para eu me virar. O resto na venda do imóvel. Dr. Siqueira assentiu, quase imperceptivelmente. Ele sabia que era o melhor acordo possível para eles, dada a bagunça que criaram. Façam o acordo, aconselhou o advogado. É a saída mais limpa. Minha mãe começou a chorar baixinho. Não de tristeza, mas de frustração por perder o controle. Meu pai, com as mãos trêmulas, pegou a caneta. Lorena apenas olhava para a janela, recusando-se a encarar a realidade de que seu palácio de vidro tinha acabado de virar fumaça. Assinamos. O som da caneta arranhando o papel foi o som das correntes se quebrando. Quando saí do prédio, o sol do meio-dia batia forte no asfalto. Eu não tinha casa, não tinha móveis. Tinha apenas algumas roupas na mochila e um cheque administrativo de 50 mil reais no bolso, com a promessa contratual de mais 300 mil em breve. Peguei minha moto. O motor roncou
engasgou um pouco e pegou. Nunca me senti tão leve. 1 ano depois, o cheiro de café fresco invadia o escritório da Albuquerque Reformas em Interiores. Não era um escritório grande, apenas uma sala comercial num bairro em ascensão, mas era meu. Na parede, fotos de antes e depois, das obras que eu tinha gerenciado nos últimos 12 meses. O dinheiro da venda do apartamento demorou 4 meses para sair, mas saiu. Com ele, comprei uma caminhonete usada, mas inteira, ferramentas de primeira linha e dei entrada num terreno pequeno, mas bem localizado. Não cometi o erro de construir uma mansão para impressionar ninguém. Construí um estúdio funcional, com estrutura metálica e vidro, meu estilo, onde eu morava nos fundos e trabalhava na frente. Marcão agora era meu sócio minoritário e chefe de obras. A gente não parava. A fama do cara que faz milagre com pouco dinheiro se espalhou na Zona Norte. Eu não era rico, longe disso, mas a conta fechava no azul todo mês, e eu dormia com a consciência tranquila de quem constrói o próprio destino. O telefone tocou. Era Marcão. Chefe, o cliente da Rua das Palmeiras aprovou o orçamento do deck. Podemos começar segunda. Ótimo. Compra a madeira tratada hoje à tarde. E Marcão, nada de diesel dessa vez, hein? Brinquei. Ele riu do outro lado. Pode deixar. Aquele cheiro ainda me dá pesadelos. Ah, e uma fofoca rápida. Passei na frente da casa da sua irmã hoje. Meu estômago deu um leve aperto, um reflexo antigo que estava quase curado. E aí? Tá lá. O mato cresceu de novo na frente. Parece que consertaram o esgoto, porque vi gente morando. Mas as janelas colocaram umas esquadrias de alumínio branco vagabundo, daquelas mais baratas. A fachada tá descascada. O Felipe largou ela, né? Soube pelo porteiro da vizinhança. É, eu soube. Pois é. A casa tá triste, Dante, sem alma. Igualzinha aos donos. Desliguei o telefone e olhei pela janela do meu escritório. Lorena tinha ficado com a casa, mas nunca teve a visão. Ela gastou a parte dela do dinheiro tentando manter as aparências, viajando para esquecer o estresse, e o dinheiro acabou antes da reforma terminar. Meus pais, amargurados com o prejuízo financeiro e moral, viviam reclamando que foram enganados pelo próprio filho. Eles nunca entenderam. Nunca entenderam que o valor não estava nos tijolos ou no endereço. O valor estava na capacidade de olhar para uma ruína e ver um castelo. E, mais importante, na força de vontade para levantar cada parede com as próprias mãos. Eles ficaram com a herança. Eu fiquei com o aprendizado. Fechei a pasta do novo projeto, apaguei a luz e saí. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Montei na minha caminhonete nova, com o logotipo da minha empresa na porta. Liguei o rádio. Uma música qualquer tocava, mas para mim soava como uma sinfonia. A vingança tinha sido doce, mas a liberdade era o prato principal. Eu estava apenas no primeiro gole.